Na madrugada do dia 15 de novembro de 1889, um homem de 60 anos, com febre e dores no peito, levanta da cama contra a vontade do médico. Marechal Deodoro da Fonseca mal consegue respirar, mas algo maior que sua saúde o chama. Fora de sua casa, na escuridão que precede o amanhecer do Rio de Janeiro, tropas já se movimentam, cavalos relincham, ordens são sussurradas. E em poucas horas, um império de 67 anos deixará de existir. O mais extraordinário é que quase ninguém nas ruas da capital sabe o que está acontecendo. A população dorme, enquanto um punhado de militares e civis conspiradores redesenha o mapa político de uma nação continental. Quando o sol nascer completamente sobre a Baía de Guanabara, o Brasil ainda será formalmente uma monarquia. Quando esse mesmo sol se pôr, Dom Pedro II, o único imperador que a maioria dos brasileiros vivos conheceu, estará a caminho do exílio. Um país inteiro terá mudado de regime sem que seu povo tenha sido consultado, sem que uma única batalha tenha sido travada, sem que uma gota de sangue tenha manchado as pedras do centro do Rio. Para entender como o Brasil chegou a essa madrugada decisiva, é preciso recuar alguns anos e observar as fissuras que se acumulavam sob a superfície aparentemente estável do segundo reinado. Dom Pedro II governava desde 1840, quando tinha apenas 14 anos. 4 décadas depois, era um homem cansado, frequentemente doente, mais interessado em ciências e literatura do que nos jogos políticos que sustentavam seu trono. O imperador era respeitado, até admirado por sua erudição e integridade pessoal. Mas respeito não é o mesmo que apoio político ativo. E Pedro II havia perdido, uma a uma, as bases que sustentavam a monarquia brasileira. A abolição da escravidão, em maio de 1888, foi o golpe final em uma relação já deteriorada com as elites agrárias. A Lei Áurea, assinada pela princesa Isabel enquanto o pai estava na Europa tratando da saúde, libertou cerca de 700 mil pessoas ainda escravizadas. Foi um ato de justiça histórica, mas também foi uma sentença de morte política para a coroa. Os grandes fazendeiros do Vale do Paraíba e de outras regiões cafeeiras, que durante décadas haviam sido a espinha dorsal econômica do império, sentiram-se traídos. Eles não receberam a indenização que esperavam pelas pessoas que consideravam sua propriedade. Da noite para o dia, senhores de terras que se viam como pilares da ordem imperial tornaram-se republicanos convictos, não por ideais democráticos, por ressentimento financeiro. Ao mesmo tempo, uma geração de jovens oficiais militares alimentava frustrações contra o governo civil. A Guerra do Paraguai, encerrada em 1870, havia transformado o exército brasileiro. Oficiais que haviam lutado por 6 anos em condições terríveis, que haviam visto milhares de companheiros morrer, retornaram ao Brasil esperando reconhecimento e influência. Encontraram desprezo. A elite política imperial, formada majoritariamente por bacharéis e advogados, via os militares como subalternos, ferramentas a serem usadas quando necessário e ignoradas quando inconvenientes. Nos anos que antecederam a República, uma série de conflitos conhecidos como a questão militar expôs esse abismo. Oficiais foram punidos por se manifestarem publicamente sobre assuntos políticos. Cada punição aumentava a raiva surda nos quartéis. Benjamin Constant, professor da Escola Militar da Praia Vermelha, canalizou essa frustração. Discípulo do positivismo de Auguste Comte, Constant via a República
como estágio superior de evolução social. Para ele, a monarquia era um anacronismo, um vestígio de eras menos iluminadas que impedia o progresso brasileiro. Nas salas de aula da Praia Vermelha, formou toda uma geração de cadetes republicanos. Esses jovens oficiais não apenas desejavam a república, acreditavam que era dever histórico do Exército implantá-la. Os republicanos civis, organizados em clubes e jornais desde o Manifesto Republicano de 1870, contribuíam com ideias e propaganda. Quintino Bocaiúva, Aristides Lobo, Rui Barbosa e outros articulavam a teoria, enquanto os militares preparariam a prática. Mas esses civis eram poucos. O Partido Republicano nunca conseguiu mais que uma bancada mínima nas eleições imperiais. Nas últimas eleições antes do golpe, menos de 15% dos votos foram para candidatos republicanos. A população, na medida limitada em que participava da política naquela época de voto censitário e restrito, não clamava por mudança de regime. Era nesse cenário de descontentamento militar, ressentimento dos ex-senhores de escravos e agitação republicana minoritária, que chegamos a novembro de 1889. 2 eventos nas semanas anteriores precipitaram a ação. Primeiro, correu o boato de que o novo presidente do Conselho de Ministros, o Visconde de Ouro Preto, planejava transferir tropas do Rio de Janeiro para províncias distantes. Os oficiais viram isso como tentativa de neutralizá-los, de dispersar as unidades mais politizadas antes que pudessem agir. Segundo, espalhou-se a notícia de que havia ordens para prender Benjamin Constant e Deodoro da Fonseca. Era falso. Mas nas conspirações, o que importa não é a verdade, é o que as pessoas acreditam. Deodoro da Fonseca era uma figura improvável para liderar uma revolução republicana. Aos 60 anos, era um militar de carreira que havia servido fielmente ao Império por décadas. Lutara na Guerra do Paraguai, onde fora ferido. Mantinha relações pessoais cordiais com Dom Pedro II. Não era ideologicamente republicano. O que o movia era uma mistura de ressentimento contra políticos civis que considerava terem desrespeitado o exército e lealdade aos oficiais mais jovens que o pressionavam a agir. Quando os conspiradores vieram buscá-lo na madrugada do dia 15, Deodoro estava genuinamente doente. Talvez a doença tenha nublado seu julgamento. Talvez ele já tivesse decidido agir independentemente de sua saúde. De qualquer forma, vestiu a farda, montou a cavalo e partiu para mudar a história. O quartel-general do Exército ficava no Campo de Santana, região central do Rio de Janeiro. Por volta das 6 da manhã, as tropas comandadas por Deodoro começaram a se reunir ali. Eram cerca de 600 soldados, um número pequeno para um país de 14 milhões de habitantes. Mas era o suficiente, porque não havia resistência organizada. A Guarda Nacional, que poderia ter defendido o governo, não foi mobilizada. A polícia da corte permaneceu neutra. Os marinheiros, tradicionalmente mais leais à monarquia que os soldados do exército, não se manifestaram até que fosse tarde demais. O Visconde de Ouro Preto, ao saber da movimentação militar, refugiou-se no quartel-general da Marinha, na Ilha das Cobras. Esperava que a armada resistisse ao golpe, mas os almirantes hesitaram. Pediram ordens que não vieram. O Ministério da Marinha, como o resto do governo imperial, estava paralisado pela surpresa e pela indecisão. Décadas de estabilidade política haviam deixado as instituições brasileiras despreparadas para enfrentar uma ação coordenada e determinada. Por volta das 9 da manhã, Deodoro e suas tropas
marcharam para o Ministério da Guerra, onde o Visconde de Ouro Preto tentava organizar alguma resposta. A cena que se seguiu foi quase cômica em sua anticlimacidade. Não houve tiroteio, não houve resistência armada. Os ministros foram informados de que estavam depostos e simplesmente se retiraram. Ouro Preto ainda tentou argumentar, invocar a Constituição, apelar à legalidade. Ninguém o ouviu. O poder havia mudado de mãos, sem que uma única ordem de fogo fosse dada. Um detalhe revelador sobre a natureza improvisada do golpe é que, nesse momento, ainda não estava claro se seria proclamada uma república ou apenas instalado um novo gabinete ministerial. Deodoro, leal ao imperador por temperamento e à história pessoal, parecia inicialmente satisfeito em ter derrubado Ouro Preto. Alguns relatos sugerem que ele chegou a mencionar a possibilidade de um novo ministério, talvez chefiado por algum político mais simpático aos militares. Foram os republicanos civis e os oficiais mais jovens, especialmente Benjamin Constant, que pressionaram pela ruptura completa. A República não foi inevitável até o momento em que foi proclamada. Enquanto isso, onde estava Dom Pedro II? O imperador encontrava-se em Petrópolis, na Serra Fluminense, onde costumava passar temporadas escapando do calor carioca. As notícias do Rio chegaram fragmentadas e confusas. Pedro II desceu a serra, chegando à capital somente no fim da tarde. Encontrou um país que já não era seu. Os ministros, depostos pela manhã, estavam dispersos ou presos. O palácio estava cercado não por tropas leais, mas por soldados que agora serviam a um novo governo. O homem que governara o Brasil por quase 50 anos descobriu que não tinha mais governo para chefiar. A reação do imperador foi caracteristicamente digna e passiva. Não tentou organizar resistência, não apelou à população, não convocou tropas que pudessem ter permanecido leais. Alguns historiadores veem nisso sabedoria e desprendimento. Outros, resignação de um homem cansado que já não tinha energia para lutar. Provavelmente era uma mistura das duas coisas. Pedro II tinha 63 anos, sofria de diabetes e acabara de perder a filha mais velha. O Brasil que ele conhecera estava mudando de formas que ele já não compreendia plenamente. Talvez uma parte dele sentisse alívio em ser liberado do fardo da coroa. A proclamação formal da República aconteceu na tarde do dia 15, na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. José do Patrocínio, o jornalista negro que havia sido uma das vozes mais potentes na campanha abolicionista, leu a proclamação. Era simbólico que um ex-escravizado anunciasse o fim do regime que por tanto tempo sustentara a escravidão, ainda que a abolição tivesse ocorrido 17 meses antes. Sinos tocaram, fogos de artifício foram disparados, mas as ruas permaneceram relativamente calmas. Não houve celebrações populares massivas, não houve tumultos. A maioria dos cariocas continuou seus afazeres cotidianos enquanto o Brasil trocava de forma de governo. Aristides Lobo, um dos conspiradores republicanos, escreveu uma frase que se tornaria célebre ao descrever a reação popular. Observou que o povo assistiu aquilo tudo bestializado, atônito, surpreso, sem saber o que significava. Para Lobo, isso era temporário. Ele acreditava que em breve a população compreenderia e apoiaria a República. Essa compreensão e esse apoio demorariam décadas para se materializar, se é que algum dia se materializaram plenamente. Os dias seguintes trouxeram a consolidação rápida do novo regime. Um governo provisório foi formado, chefiado
pelo próprio Deodoro como chefe do Estado. Benjamin Constant assumiu o Ministério da Guerra. Rui Barbosa ficou com a Fazenda. Quintino Bocaiúva tornou-se ministro das Relações Exteriores. Eram nomes conhecidos nos círculos republicanos, mas desconhecidos para a maioria da população brasileira. Começaram imediatamente a desmontar as estruturas imperiais. O Conselho de Estado foi abolido. O Senado vitalício deixou de existir. As províncias tornaram-se estados. O federalismo, sonho antigo das elites regionais, começava a se concretizar. Para a família imperial, o novo governo não perdeu tempo. No dia 17 de novembro, apenas 2 dias após a proclamação, Dom Pedro II recebeu uma notificação ordenando que deixasse o Brasil em 24 horas. O prazo era insultante. O imperador pediu mais tempo para organizar seus assuntos. Concederam algumas horas adicionais. Na madrugada do dia 17 para o 18, a família imperial embarcou no navio Alagoas, rumo à Europa. Pedro II nunca mais voltaria ao Brasil. Morreria em Paris 2 anos depois, em dezembro de 1891, em um modesto quarto de hotel. Dizem que suas últimas palavras expressaram saudade da terra que governara por meio século. A partida foi organizada de madrugada, deliberadamente. O governo provisório temia manifestações populares em favor do imperador. Mesmo após o golpe, Pedro II mantinha considerável prestígio pessoal, especialmente entre as camadas mais pobres da população. Forçá-lo a partir na escuridão da noite era uma forma de evitar que esse prestígio se traduzisse em protestos. Era também uma humilhação final, imposta a um homem que, com todos os seus defeitos, havia conduzido o Brasil por quase 5 décadas de relativa estabilidade em uma América Latina convulsionada por guerras civis e golpes militares. Nos primeiros meses da República, os novos governantes trabalharam para criar fatos consumados. Uma nova bandeira foi desenhada, mantendo as cores imperiais verde e amarelo, mas substituindo o brasão da Casa de Bragança pelo círculo azul com estrelas e o lema positivista Ordem e Progresso. Uma nova Constituição começou a ser elaborada, promulgada finalmente em fevereiro de 1891. Ela criava um sistema federativo inspirado nos Estados Unidos, com presidente eleito, estados autônomos e separação entre igreja e Estado. O casamento civil foi instituído. Os cemitérios foram secularizados. Registros que antes eram feitos por paróquias passaram a ser função do Estado. Essas mudanças eram profundas no papel. Na prática, as estruturas de poder permaneceram notavelmente semelhantes. Os mesmos grandes proprietários de terra que haviam dominado a política imperial dominaram a política republicana. O mesmo sistema de clientelismo, favores e fraudes eleitorais continuou operando. A República não trouxe democracia real. Trouxe apenas uma mudança no topo da pirâmide, substituindo um imperador vitalício por presidentes eleitos por uma fração mínima da população em eleições manipuladas pelos coronéis locais. O voto continuou censitário. Mulheres permaneceram excluídas. Analfabetos, que eram a maioria esmagadora dos brasileiros, não podiam votar. A cidadania plena permaneceu privilégio de poucos. A economia também não se transformou estruturalmente. O café continuou sendo rei. As mesmas oligarquias de São Paulo e Minas Gerais, que haviam enriquecido sob o Império, continuaram enriquecendo sob a República. A política do café com leite, acordo informal que revezava presidentes paulistas e mineiros, dominaria as primeiras décadas republicanas. Era uma república sem republicanos verdadeiros,
no sentido de cidadãos participantes. Era uma república de elites, para elites, com uma fachada liberal que mascarava práticas autoritárias. Teodoro da Fonseca, o proclamador relutante, governou por menos de 2 anos. Entrou em conflito com o Congresso, tentou fechar o legislativo em um golpe dentro do golpe, enfrentou uma revolta da Armada e finalmente renunciou em novembro de 1891. Morreu em agosto do ano seguinte, pobre e desiludido. O marechal que derrubara o império descobriu que governar era muito mais difícil que conspirar. Benjamin Constant, o ideólogo positivista, morreu ainda antes, em janeiro de 91, sem ver a nova Constituição promulgada. Os homens que fizeram a República mal tiveram tempo de moldá-la. O legado imediato do 15 de novembro foi ambíguo. Por um lado, a República encerrou uma monarquia que se tornara anacrônica em um continente inteiramente republicano. Abriu caminho para reformas modernizadoras, ainda que lentas e incompletas. Estabeleceu princípios de federalismo e separação de poderes, que, com todas as suas violações, permanecem na estrutura política brasileira. Por outro lado, a forma como foi feita deixou marcas duradouras. A República nasceu de um golpe militar, estabelecendo um precedente que seria invocado repetidamente ao longo do século XX. Os militares que derrubaram Pedro II acreditavam ter o direito e o dever de intervir na política. Essa crença não morreu com eles. Olhando para o que aconteceu naquela madrugada de novembro de 1889, é impossível não notar o que estava ausente: o povo. A população brasileira não participou da proclamação da República, não foi consultada antes, não celebrou depois, exceto em manifestações organizadas pelas novas autoridades. A mudança de regime que afetaria a vida de 14 milhões de pessoas foi decidida por algumas centenas de militares e algumas dezenas de civis em uma capital que abrigava 500 mil de habitantes. Era política de gabinete, de quartel, de salão. Não era política de rua, de praça, de povo. Essa ausência fundadora deixou consequências. A República Brasileira nasceu com um déficit de legitimidade popular que levaria décadas para superar, se é que algum dia foi plenamente superado. Diferente da República Francesa, nascida de uma revolução popular, ou da República Americana, nascida de uma guerra de independência com ampla participação colonial, a República Brasileira foi um presente dado de cima para baixo, por uma elite militar e intelectual que decidiu o que era melhor para o país sem perguntar ao país. 135 anos depois, o Brasil ainda debate o significado daquele 15 de novembro. Todo ano, o feriado passa quase despercebido, sem as comemorações fervorosas que marcam datas fundadoras em outros países. Os brasileiros não têm com a proclamação da República a relação emocional que os franceses têm com a tomada da Bastilha, ou os americanos com o 4 de julho. É uma data oficial mais que uma data sentida, talvez porque, no fundo, permanece a intuição de que aquilo foi algo feito para nós, não por nós. E resta uma pergunta que cada geração brasileira precisa responder por si mesma. Se a República foi proclamada sem o povo, a quem ela realmente pertence? Aos herdeiros daqueles que a fizeram ou a todos nós que nela nascemos e vivemos? A resposta que dermos a essa pergunta determinará que tipo de república construiremos daqui para frente. Se uma república de poucos, como a que nasceu naquela madrugada de 1889, ou finalmente uma república de todos, como prometiam as palavras
que nunca saíram do papel.